Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio. Na verdade é o primeiro episódio do meu canal oficial, Brian Dias. E vou estrear esse episódio de uma forma maravilhosa, com uma pessoa que eu conhecia há um pouco tempo atrás, mas que realmente assim me impactou a sua história de vida, o seu testemunho, né? Por que não dizer? Uma pessoa que é cristã também, acredita em Deus, acredita em Jesus e tem uma fé inabalável. E ele vai contar um pouquinho através desse episódio de como que foi sua experiência, como que foi sua superação, como que está sendo a sua vida hoje em dia. E aplaude aí, se você na sua casa aí, que eu quero receber nessa noite o Davidson Leste, lá de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Davidson. Muito obrigado, Brian. Toda a audiência aí. Espero que possa ser proveitoso esse momento nosso aqui. Tenho certeza, gente, que vai ser incrível esse bate-papo. E pega o café, pega a pipoca, pega o seu lanche aí, senta, porque Deus vai falar muito no seu coração, assim como falou no meu. Eu fui impactado, Davidson, começando já, dando início aqui, numa palestra empresarial. Então, assim, eu estava ali para prestar serviço para uma empresa, que o Davidson ia fazer a palestra, e quando eu comecei a ver ali realmente o desfecho da palestra, eu nem percebi assim que ele tinha... Ele vai contar, mas eu nem percebi que ele tinha nenhuma dificuldade em relação a fisicamente. Mas ele começou a falar, até que ele começou a adentrar. Ele vai contar pra gente aqui com um detalhe. E eu fui realmente sair daquela palestra assim, cara. Outra pessoa, até postei no meu stories a última vez. Falei, o dia que você ouvir a história desse cara, a sua vida não será a mesma. Porque a minha vida não foi a mesma. Eu passei, depois daquela palestra, como fala, né? Eu fui estragado. E eu comecei a olhar para a vida de uma outra forma. Eu falei, nossa, cara, a gente não precisa passar pela mesma coisa que a pessoa passou para aprender, né? Sim. E eu queria que você comentasse, Davidson, quem que é o Davidson, cara? Quem que é esse ser humano que tá atrás de você aí? Como que você, é a sua história, você pequeno, o que você lembra aí? Então, o Davidson, se eu pudesse nomear com uma só palavra, é uma palavra muito clichê muitas vezes, mas é guerreiro. O guerreiro é aquele que passa por diversas batalhas. Um guerreiro só pode ser um guerreiro se ele realmente passar por uma batalha. Tem soldado que passa por um quartel e nunca passou por uma guerra. Então, esse soldado, ele não tem uma experiência ou uma vivência real de um conflito real. Eu sou como se fosse um soldado com um conflito real e que conseguiu vencer cada um dos obstáculos que a vida colocou no meu caminho. Eu sou o Davidson Leste, hoje trabalho como palestrante motivacional e em segurança do trabalho, atendendo empresas em todo o Brasil, contando a minha história de vida, que a gente vai conhecer daqui a pouco e que fala sobre motivação, superação, resiliência e principalmente, Brian, fé. Fé em Deus, fé em Cristo, que se não fosse por Deus e Cristo, eu não estaria aqui hoje. Ele é o motivo da minha vida e é o motivo da minha missão de vida. O propósito da minha vida está arraigado, direcionado por aquele que operou um grande milagre na minha vida. E é isso que eu faço. Davidson palestrante, Davidson casado, Davidson pai de família, Davidson inspiração, Davidson chato às vezes também, Davidson falador às vezes também, mas acima de tudo, um Davidson que crê em um Deus que pode fazer o impossível na vida das pessoas. Você até falou sobre propósito, eu lembrei um vídeo que eu vi do Joel J. E ele fala assim, muita gente falava para ele, você tem que encontrar seu propósito, você tem que encontrar seu sentido de vida. E ele sempre pensava, mas cara, o que é o propósito? O que é o propósito? E ele chegou assim no momento da vida dele que ele falou, cara, meu propósito é ser eu. É entregar realmente, é ser o que eu sou, fazer diferença na vida das pessoas. Então realmente o seu propósito, ele é muito ligado ao que você é, né? E você sempre foi essa pessoa, mas o que aconteceu com você colocou justamente a pessoa que você era para fora, sabe? Exato. E a gente vai dar andamento. A gente está aqui, gente. Eu quero agradecer a mim mesmo, né? A gente está aqui nos bastidores aqui da minha empresa, Agência Box, juntamente com o meu sócio. Mandar um abraço pro meu sócio aí, Matheus Bizin. A gente está usando a estrutura aqui
da nossa empresa para gravar esse podcast que vai rodar o Brasil e vai impactar muitas pessoas. Também quero agradecer, gente, já nesse início, uma pessoa maravilhosa que é o Natan Bordinali, do Cantinho da Pizza. Ele cedeu a pizza aqui pra gente, e uma pizza maravilhosa. Se você quer comer uma pizza maravilhosa aqui na cidade de Capivari, vou deixar o contato deles aqui na descrição. Então faça seu pedido lá, um atendimento maravilhoso e uma pizza a qualidade que você já conhece, Cantinho da Pizza, né? Então, dando início aqui, realmente, oficialmente, a história do Davidson, agora eu vou ficar um pouquinho mais quietinho, porque o que Deus vai falar através dele, você tem que realmente prestar muita atenção, e ele vai iniciar aqui com detalhe, aprofundar um pouquinho nessa história, e eu vou fazendo algumas perguntas pontuais, até pra gente se aprofundar mais, mas nesse momento eu passo a bola pra você aí, e deixa Deus te usar aí. Você sabe o que é interessante, Natan, que você disse aí que nós precisamos ter o nosso propósito baseado em quem nós somos. E hoje, trabalhando como palestrante motivacional e segurança do trabalho, muitas vezes a gente escreve um roteiro para fazer uma palestra. As minhas palestras, quando eu vou prepará-las, eu escrevo um roteiro e ali eu trabalho em cima daquele roteiro e vou testando. E sabe o que é interessante? Às vezes, quando você fica preso demais a um roteiro ou a algo que, por mais que você tenha escrito, é externo, quando você vai falar, dá uma sensação de que não foi você que falou. Eu já passei por isso em algumas palestras, por exemplo, em que eu falei, mas eu não tive aquela sensação que eu fiz o que eu deveria fazer. Não entregou. Isso está relacionado ao propósito. Nossa, muito bom. Por quê? Porque eu posso muito bem recitar, por exemplo, versículos da Bíblia e conhecer a Bíblia de cabo a rabo, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Só que se essa Bíblia ela não transformar a minha vida, não adianta nada, cara. Eu vou falar como se fosse algo vazio. Não vai transformar algo dentro de mim. Então, o propósito, ele está muito atrelado a quem nós somos e o que foi construído em nós ao longo do tempo. A minha vida é uma vida de propósito, desde quando eu era criança. Nossa. A minha infância foi uma das infâncias mais difíceis que eu já vi. E que eu já vivi, obviamente. Né? Na pele. Na pele. Eu, junto com a minha família, trabalhava em um lixão para nos sustentar, quando eu era criança. Lá no lixão, chamado Lixão da Mauá, é da Ponte Mauá, que tinha lá na cidade de Coronel Fabriciano, vizinha da minha cidade. Minha cidade hoje é Timóteo, em Minas Gerais, na região do Vale do Aço. Fica 3h30 de Belo Horizonte. E ali naquele lixão nós trabalhávamos, tirávamos o nosso sustento. O brinquedo que eu tinha para brincar era do lixo. Aquilo que era descartado por outras pessoas era o que eu tinha para brincar. A comida que nós comíamos era do lixo. O alimento que vencia nas prateleiras dos supermercados e dos mercados era jogado no lixo. E ali a gente pegava e levava para casa e comia. A gente abria e falava assim, tá bom, vamos levar para casa. Tá bonito aí. Tá bonito, vamos levar para casa. E eu vivi essa vida de extrema pobreza na infância. A gente morava num barracão de 2 cômodos, 12 pessoas morando nesse barracão. Depois desse tempo, eu fui parar em uma instituição de crianças carentes, com 9 anos de idade. O que houve nesse período que você foi para lá, assim? Então, ali, naquela situação do lixão, eu estava exposto a um risco social e estava distante da escola. E ali as pessoas começaram a denunciar, a contatar o juizado de menores, e o juizado de menores me pegou e falou assim com a minha mãe, olha, você tem que ficar com ele. Que a minha mãe tinha deixado a gente morando com os nossos tios. E ali ela nos pegou. Ela estava casada com o atual marido dela, meu padrasto hoje, e a condição também era pequena. Existia este lar chamado FUMIC, Fundação Mineira da Criança, lá na minha cidade, e eu fui colocado nesse lar. Até assim, para tentar te dar uma vida melhor, apesar de tudo, né? Sim. Porque ela tinha comida, tinha... Digamos que é para dar uma perspectiva de vida. E ali eu fui para aquela instituição com 9 e saí aos 16 anos. Longe de todas as pessoas que eu amava, que era importante para mim. De repente, uma criança de 9 anos sai do meio das pessoas que mais amava
e vai para um lugar onde estão jovens e adolescentes e crianças das mais diversas realidades. Menores infratores, abandonados pelos pais, violentados fisicamente, sexualmente. Ali você conhece outro mundo já. Né? Outro mundo. E aí eu sou colocado nesse lugar. E aí pensa comigo, um lugar com 32 crianças, que era a quantidade de internos ali naquele lugar quando eu entrei. Dos mais diversos tipos e das mais diversas realidades. O nível de estresse que essas crianças viviam pelo abandono, e eu era uma delas. E a gente tinha que dormir muitas vezes com o olho aberto e o olho fechado. Porque quando a gente dormia, os mais velhos passavam e agrediam. E a gente ficava preso ali, não podia sair. Era uma forma deles expor para fora ali colocar o que eles fora, sentiam, né? E tinha muita briga, muita confusão. E então eu fui para essa instituição, saí aos 16. Ou seja, eu vivi também, além da pobreza, uma situação de abandono. Entende? Por mais que a minha mãe tenha me colocado lá... Até abrindo um adendo aqui, que eu lembrei, eu e minha esposa, nós somos famílias acolhedoras. Uhum. Então a gente recebeu, ano passado, 3 irmãos na nossa casa. E assim, da mesma situação próxima que você passou. E cara, assim, as coisas que eles falavam, às vezes eles soltavam. Aconteceu isso em casa uma vez, aconteceu isso. E a gente falava, como que isso acontece realmente na vida das pessoas, sabe? Assim, às vezes era até comum para eles. E a gente não tem noção de como isso afeta a vida de uma pessoa, né, cara? Afeta. E é uma das coisas, por exemplo, que eu escrevi nesse livro, Marcas de um Milagre, onde eu contei a minha história, as 3 fases mais difíceis que eu vivi, por exemplo, de abuso sexual. Eu já sofri abuso sexual lá. Então ali a gente passa por coisas e nós estamos sozinhos. Nós não temos outra pessoa. Mas tem lá os monitores? Tem. Mas é um monitor para 32 pessoas e ele não vai estar o tempo todo ali. Então você vai ser violentado, você vai sofrer agressões físicas. Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a se defender. Entende? Eu tive que aprender a me defender desde cedo. Porque ali era um lugar muito hostil. Entende? Então eu passei esse momento na minha vida. Foram de dificuldade, mas também houveram momentos muito felizes lá. Momentos em que a gente pôde brincar. Pensa, 32 crianças. Esquecer um pouco um campo de futebol, cara, dava pra gente jogar muita bola, né? Trocando os times, e a gente aproveitava. Tinha outras crianças para brincar conosco. E eu aprendi muito ali. Aprendi uma das frases que eu mais me lembro, que o senhor Lopes, que era um ex-militar que fazia a coordenação ali, ele dizia o seguinte: quem não aprende em casa, aprende na escola da vida. Nossa. É uma frase que ele falava comigo e com todos nós internos lá. Aqueles que não aprenderam na FUMIC, hoje têm uma vida fracassada e outros morreram. Eu aprendi na FUMIC e hoje eu estou vivo. Então, depois desse período, eu saio da FUMIC com 16 anos por causa que uma tia me tirou de lá. Ela trouxe um amor maternal sobre mim, me tirou daquele lugar, fui morar com ela. Passo o restante da minha juventude ali, até os 18 anos. Aos 20 anos, eu aceito Jesus. Ou Jesus me aceitou, né? Eu entrego a minha vida para Cristo, porque eu estava ali perdido no mundo, vivendo as coisas que o mundo proporciona. Carregando aquelas feridas ainda, né? Isso, eu tinha vergonha de falar quem eu era. Eu não contava do meu passado. Eu contava mentiras sobre o meu passado, entende? E eu tinha vergonha de tudo que eu tinha passado. E contava uma ilusão para as pessoas, uma história inventada para parecer até legal. Você tentava acreditar, né? Que eu tentava acreditar. E são memórias que se tornam reprimidas, mas que não traz cura pra gente. E uma hora ou outra isso vem à tona na vida da gente. Todos os abandonos, todo mundo que passa por abandono na vida, uma hora o preço do abandono vem. Ele chega. Seja nos relacionamentos no futuro, como você vai lidar com seus filhos, com sua esposa, com o marido, ou com as pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Eu saio dali, me converto com 20 anos e a minha vida muda. A minha mente muda. Eu realmente vivi uma metanoia. Eu transformei a minha mente de uma maneira assim tão singular que eu não me enxergo mais antes da minha conversão. Parece que eu conto a história de uma outra pessoa. Entende?
mas eu sei que sou eu, porque é a minha vida. Eu carrego hoje consequências da mesma forma do passado difícil que eu tive. Eu passo por isso, eu me caso, consigo uma bolsa na faculdade, ninguém tinha como pagar a faculdade para mim, me torno um cara sonhador, alguém que quer ter uma vida melhor depois do passado de dificuldades. E começo a batalhar por isso. Eu enxerga um outro mundo, né? Um outro mundo. Você pode, assim, você consegue. Eu preciso ir. Uhum. Não é que eu consigo, eu tenho que ir. Uhum. Eu preciso transformar a minha vida de tal ponto que eu entendo a necessidade de mudar o tempo todo. A minha vida é assim hoje. Eu sempre estou em constante mudança. Eu nunca estarei a mesma pessoa do ano passado. Eu sempre vou querer melhorar em algo. Então eu tenho essa obrigação de mudar a minha realidade, porque o meu passado, a minha família não pôde me dar isso. Então eu consigo uma bolsa na faculdade, eu vou estudar sozinho e ganho uma bolsa 100% pelo Enem. Poxa, para mim foi algo espetacular. A minha primeira formação de história veio dessa bolsa. Consigo meu primeiro carro velho, um Chevette 92, pingava mais dentro do carro do que fora do carro. Mas era um orgulho, né? Já. Mas era um orgulho, era uma conquista. Eu consegui conquistar com o suor do meu rosto, com o meu trabalho. Tenho meu primeiro filho e começo a construir a minha casa própria. Então, assim, eu já começo a realizar os meus sonhos e ver que algo de bom está acontecendo comigo. E o interessante é que tudo isso aconteceu depois da minha conversão, né? Nossa. Que Deus ele veio transformando a minha vida e fazendo coisas extraordinárias, e até hoje faz. Eu, então, passo pelo terceiro momento mais difícil da minha vida, aos 25 anos. Depois de já ter rompido com os obstáculos do passado, ter superado a FUMIC, aceitado quem eu era no passado, perdoado os meus pais pelo abandono, porque a minha mãe me colocou... Nesse momento, assim, a sua vida tava, cara, tá tudo certo, tudo tranquilo. Finalmente eu tava feliz. Finalmente. Finalmente algo bom estava acontecendo comigo. E eu, então, vou trabalhar em uma empresa de estruturas metálicas da minha cidade. E acontece, nos meus 25 anos, no dia 20 de janeiro de 2017, o inesperado na minha vida. A vida traz a maior barreira, o maior obstáculo que ela poderia ter trazido na minha vida. Um acidente grave de trabalho. Um choque de 13.800 volts. Que paralisou completamente todos os meus sonhos, todos os meus objetivos. Tudo que eu estava projetando, realizando, programando na minha vida naquele exato momento, tudo parou. A gente estava falando mais cedo aqui que um dia antes eu estava na igreja, estava tocando. E é interessante pensar que, por mais que nós estejamos levando uma vida correta, nós ainda poderemos passar por dificuldades, lutas. Não existe ninguém nessa terra que não vai passar por obstáculos e lutas nas suas vidas. E às vezes até existe uma ideia de que quando você, por exemplo, está com Jesus, está tudo resolvido também nessas questões, né? Então um familiar meu, se eu orar, vai ser curado, não vai dar nada errado, o carro não vai quebrar. E a gente pinta na nossa mente um Jesus que é o Jesus da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E realmente, assim, faz muito sentido o que você está falando. Então, aí a gente muda a nossa ótica, né? Daquilo que tudo que eu quiser para tudo que ele quer. Às vezes, o problema que você passa é uma oportunidade de Deus estabelecer algo na vida das outras pessoas. E é difícil muitas vezes falar isso e as pessoas pensarem isso, mas eu falo com propriedade, porque aquele acidente me destruiu por completo. De repente eu chego no meu trabalho, pego o carro da empresa, chego numa obra, a gente estava montando uma sacada num prédio, um prédio de 3 andares, dos 2 lados do prédio, em cada um dos andares. E tínhamos que montar na manhã daquele dia a sacada do outro lado do prédio e precisávamos, para isso, transportar um andaime. O andaime a gente estava transportando todos os dias, como a gente tinha transportado naquele dia do acidente também. Então já ficou normal transportar dessa forma. Sim, trabalhar sem segurança.
tinha sido algo que se tornou normal ali no meu trabalho. Eu começo a movimentar esse andaime para fixar essa peça de quase 300 quilos do outro lado, e o andaime pesa, eu e mais uma pessoa, eu de costas para a fiação, e ele encosta na alta tensão. A pessoa que estava comigo levanta as mãos, olha para mim assustado. Eu tenho essa visão hoje, essa imagem dele olhando para mim assustado, com as mãos erguidas, muito clara. Ele conseguiu ver, eu não. E eu fico preso nessa descarga elétrica por quase 2 minutos. Eu tenho, ou tive, uma das piores sensações que um ser humano pode ter na vida dele, que é a sensação de um choque de alta tensão passando dentro do seu corpo. Eu acho que não existe sensação pior, né? Não existe, e é indescritível. Eu posso até te dizer o que eu senti. Naquele momento, quando eu fiquei preso naquele choque e eu não conseguia me soltar, eu fiquei uns 5 segundos acordado. Eu tive uma sensação que o meu corpo ia explodir a qualquer momento, de tanta pressão que aquele choque fez sobre o meu corpo. Era como se eu estivesse sendo cortado de cima a baixo. Eu senti os meus músculos apertando os meus ossos. Porque existe um processo de fibrilação muscular quando passa uma tensão no corpo. E apertava. A minha mandíbula, ela fechou, apertou os meus dentes, ao ponto de eu ter a sensação que ia quebrar os dentes da minha boca. E eu não conseguia me soltar. Por mais que eu tentasse ali em pé, com aquele andaime encostado de quase 10 metros de altura, eu não conseguia me soltar. Ali, eu precisava de um milagre para sair. E graças a Deus aconteceu um milagre. Um homem chamado Robson, engenheiro eletricista, naquele exato momento do acidente, saía da sua casa. Ele morava ao lado do local da obra. De repente, ele se depara com um jovem, com seu corpo em chamas, fumaça saía do meu corpo, eletricidade saía do meu corpo, todo mundo desesperado ao redor, gritaria, choro. Uma das pessoas que estavam ali nem aguentou ver a cena e desmaiou. Ele sai calmo, tranquilo. Até abrir um parênteses aí. Qual que é a chance dele sair nessa hora? Um engenheiro eletricista que conhece sobre eletricidade. Assim, é muitos detalhes que quando eu tô ouvindo, eu falo, cara, é muita Deus, sabe? Deus, é muito Deus, cara. Ele sai, encontra esse pedaço de madeira de quase 2 metros, se aproxima devagar de mim, empurra o meu peito e me solta. E é tão milagre que ele estava saindo no exato momento. No exato momento. E não somente isso, quando o andaime encostou na alta tensão, eu pisei naquele tampão que fica no meio do asfalto, aquela boca de lobo, e a maior parte da tensão entrou no meu polegar, na minha mão direita, e saiu na minha perna esquerda, o que aterrou naquele tampão. Ou seja, o percurso do choque foi fazendo X da direita para a esquerda, no sentido do braço para a perna, preservando a área do meu coração. Nossa. Ou seja, se passa no meu coração, se faz o caminho contrário, já era. O motor bate, né? Acaba a minha vida ali. Então Deus foi perfeito em cada detalhe. Sabe o que é interessante? Que quando as pessoas elas tomam um choque desse, geralmente elas queimam por dentro primeiro. Que é fatal, né? Acaba sendo fatal. Sim, porque, pensa comigo, o que conduz melhor a eletricidade? A pele ou a água? A água. A água acaba com tudo. E dentro do organismo é onde tem mais água. 70% do corpo é feito de água. Exato. Então, hoje, e naquele dia do acidente, nenhum dos meus órgãos foram afetados. É como se Deus colocasse a mão e falasse assim, daqui pra dentro você não entra, choque. O meu filho vai permanecer vivo. E eu fui afetado extremamente por fora. O meu corpo hoje é totalmente destruído por causa daquele choque. Mas os meus órgãos internos foram preservados. Eu sou solto daquele choque, o Robson me solta, e eu fiquei quase 2 minutos preso ali. Pergunta que fica, você encontrou o Robson depois, assim? Muita gente deve estar pensando isso. Como que foi esse encontro, cara? Nossa. Então, eu tive um momento muito emocionante de reencontro com ele e pude agradecê-lo por tudo que ele fez por mim, agradecê-lo por estar vivo hoje, por ele ter sido esse anjo de Deus para me ajudar. A gente chorou junto, nós dois, foi muito emocionante, Robson, pude abraçar. Se você estiver assistindo esse vídeo, cara, assim, não tem palavras para você, manda esse link para ele depois. Você foi um anjo ali de Deus mesmo. Exato, só tem uma frase para dizer para você, Robson, você é um herói.
De verdade. Um herói que não usa capa. Né? Parabéns por ter se dedicado tantos anos na sua vida para aprender algo e para fazer uma diferença na vida de um jovem que você nem sequer conhecia. Ajudar alguém que você nem conhece é algo espetacular. A gente se emocionou muito e ele disse para mim, Davidson, o tempo que eu demorei para achar um pedaço de madeira seco para te soltar, você ficou quase 2 minutos preso, sendo cozinhado vivo. E ali eu caio ao chão, eles pegam o extintor do carro, apagam as chamas do meu corpo, jogam um lençol em cima de mim. Tá morto. De repente eu começo a acordar. Começo a sentir dor na minha perna esquerda, uma dor muito forte. E começo a pedir a Deus para me ajudar, porque estava doendo muito. Eu sentia... Era como se fosse uma brasa viva, literalmente, a minha perna esquerda. E o meu corpo como se fosse uma panela de pressão, muito quente. Nossa. E minha boca estava muito seca ali. Ninguém podia nem mesmo me dar um copo d'água, porque poderia piorar a minha situação. Eu, então, tô ali naquele chão, ouço o barulho das sirenes, o corpo de bombeiro chega, me leva para o hospital da minha cidade, um hospital pequeno, não tinha estrutura para receber alguém como eu cheguei ali, grande queimado. Queimaduras de 2º a 4º graus. E quem olhava ali, acho que já declarava praticamente não tinha... Praticamente morto. Morto, né? Isso. Eu entro ali com queimaduras de 2º a 4º graus, espalhadas por 70% do corpo. O médico que me atendeu chama-se Felipe Neves. Ele, depois de um tempo, eu pude reencontrá-lo. Daqui a pouco nós vamos contar isso daqui. Cara, é uma grande ironia. E ele disse assim, cara... Quando eu te vejo, parece que eu tô vendo um fantasma. Porque eu fiz tudo o que eu podia fazer por você, mas na minha cabeça você não ia viver. Você estava praticamente morto aqui. Eu entro naquele hospital, sou transferido para o Hospital João 23, em BH, no mesmo dia. Vou de helicóptero, 10h30 da noite, entro no bloco cirúrgico, 00:30 saio sem minha perna esquerda. Já induzido ao coma. Fico em coma 2 meses. Tenho 4 infecções generalizadas por causa que as peles que tinham sido queimadas necrosaram e desenvolveram infecção no meu corpo. Eu desenvolvi 4 infecções e, em consequência disso, eu tive 8 paradas cardíacas ali. 8 paradas cardíacas? 8 paradas. Jesus me trouxe à vida 8 vezes. Uma pergunta, Davidson, que eu sempre tive curiosidade, assim, já abrindo pra gente seguir. Como que é ficar em coma, cara? Então, cara, isso é uma curiosidade que pega todo mundo. O que você sente em coma? Já recebi essa pergunta muitas vezes. Mas eu conheço relatos de pessoas que nunca tiveram nada no coma. Não sonharam, não sentiram nada, simplesmente parece que dormiu, acordou, sem sonho. E depois de 1, 2, 3 semanas, um mês, eu já vi relatos de meses. pessoas que falam, eu vi a médica. Já teve relatos de pessoas que falou que via o corpo. Pois não. Eu tive muitas experiências no coma. O meu coma, eu ouvi o que as pessoas falavam, veja só, e transformava o que elas falavam em sonhos. Quando eu acordei do coma, eu já sabia que eu tinha sido transportado de helicóptero para BH. Nossa. Porque o subconsciente da gente tá pegando o que tá ao redor. Entende? Tudo que tá acontecendo. E o meu subconsciente pegava e se transformava essa informação em sonho. Mas eram sonhos assim bem confusos, mas que refletiam a realidade. Eu já sabia que eu tinha sido transportado de helicóptero. No dia, era tarde quando eu fui transportado. No sonho, era à noite. Eu estava em cima de um prédio em chamas. Então, assim, eu estava transformando aquelas informações em sonho. Estava processando ali. Exato. Então, no coma também eu tive muitas experiências espirituais, cara. Muitas experiências espirituais. E uma que foi muito singular, vamos contar 2. A primeira é que todas as vezes que eu estava em uma situação de perigo nos sonhos que eu tive em coma, eu estava sendo coberto por pérolas. Olha que incrível. Pérolas de diversas cores, preciosas. E pérolas que você nunca viu aqui? Nunca vi. E eu sabia que era muito preciosa. Eu falei, como que isso aparece? Tinha momentos que eu estava caindo de algum precipício e aquelas pérolas me pegavam no ar e me levavam para um lugar seguro. Nossa. Cara, era muito espiritual isso.
Era tipo, tá, você está em perigo, Eu tô cuidando. mas eu estou cuidando de você. Mas pérolas pode significar muita coisa. Pode significar pessoas que entrariam na minha vida, tanto durante o acidente, como depois, no decorrer da minha vida, até o meu último dia de vida. Entende? E que vai me conduzir por um propósito maior que Deus já tinha preparado para mim, mesmo nas dificuldades que eu tinha vivido. Então eu tenho essas coisas. Eu tenho essa interpretação desses sonhos. E um outro sonho que foi muito profundo foi onde eu estava escorregando pelos galhos de uma gameleira. Você conhece a gameleira? Não conheço. Gameleira é uma árvore que tem... É uma árvore que cresce muito, ela fica enorme e ela dá galhos muito longos e vai para vários locais, só que muito distante, os galhos dessas gameleiras. E eu escorregava pelos galhos dessas gameleiras seca, ela estava sem folha nenhuma, ou seja, era árido aquele lugar. Quando a gente pensa em árido, a gente pensa em algo sem vida, né? E eu estou escorregando por aquela gameleira e o meu filho está no meu colo, o Pedro. E ele está descendo. Quando eu olho para baixo, eu vejo dois fluentes. Um fluente de água e um fluente de lava. Do lado da gameleira tinha um fluente de lava, saindo de uma manilha, um tubo enorme. Eu cairia primeiro no fluente de lava. Você sentia Eu sentia que eu ia cair lá. Por mais que eu estivesse um dia antes na igreja. Entende? Mas quando eu olho, eu falo assim, meu Deus, eu vou cair na lava. E aí, de repente, eu olho atrás de uma montanha. Do outro lado tinha um rio de águas cristalinas. Era assim, um fluente juntos. Nada separava ele, mas era água e lava no mesmo fluente, no mesmo curso, né? Leito. E quando eu olho para o outro lado, eu vejo uma montanha e do outro lado eu vejo Jesus. Quando eu vejo Jesus da cintura para cima, muito resplandecente, eu falo assim, Jesus, me ajuda. Socorro mesmo. Eu só falo, Jesus, me ajuda. Ele fala assim, não se preocupe, eu vou te salvar. E de repente, eu não caio nem no rio de lava e nem na água. Eu me transporto pro braço de Jesus, pro colo de Jesus, cara. Cara, isso chega a arrepiar, assim, lembrando disso. leva tanto pro lado de você morrer, quanto pro lado espiritual da sua salvação. É uma coisa assim que engloba tudo. Né? Tudo. Tem pessoas que talvez estejam nos assistindo que não acreditam. Mas isso foi o meu relato real, aquilo que eu vivi no coma. Foi essa experiência que eu tive, além de muitas outras. Então, há sim uma luz no fim do túnel também, né? Eu vi fim do túnel lá, vi túnel no meio do coma também. Muitas pessoas perguntam, tem uma luz no fim do túnel? Eu falei, tem. Porque assim, gente, a gente é curioso, mas a gente não quer saber na pele. A gente só quer saber de alguém que passou. Mas... Sim, mas como eu disse, há relatos de pessoas que não tiveram nenhuma experiência. Eu tive essas experiências e foi realmente algo que fez muito sentido para mim, né? E que faz muito sentido para minha vida hoje. Eu sou uma pessoa que crê muito em Deus, muito em sonhos, que Deus fala conosco através dos sonhos. E também não foi diferente nesse sonho do coma. Eu acordo desse coma e descubro que eu tô sem a minha perna esquerda. Levo a mão onde estaria ela e ela não tá lá. Eu pergunto pra enfermeira... E o seu corpo, quando você acorda, você sente algo diferente? No sentido, faltou na perna? Então, eu fui acordando aos poucos, porque eu tava ali tomando medicamentos muito fortes. Até mesmo para suportar as dores das queimaduras, né? Eu tomava de 4 em 4 horas 4 ml de morfina. Nossa, que é o que dá pra... morfina... É o que você precisa para suportar uma dor de queimadura. Quando dá morfina é porque é a pior dor, né? É a pior dor. Suportar. Então, assim, no início eu estava bastante grogue, né? Mas depois eu recobrei a consciência. E uma das primeiras coisas que eu me lembro é de levar a minha mão na perna e tocar no vazio. E perguntar para a enfermeira e ela explica o que tinha acontecido, que foi um acidente grave e precisou amputar.
E eu, naquele momento, me lembro de todas as coisas. Não choro, porque teve um mix de emoção, tanto de gratidão quanto de incerteza da minha vida a partir dali. De repente eu tô sem uma perna, um jovem de 25 anos, e com o corpo todo queimado. Foi muito difícil ali. Os banhos foram muito difíceis. Imagina, você tá com o corpo todo queimado, você tem que molhar o seu corpo queimado. Eu tinha que tomar drogas ali para que eu pudesse suportar as dores do banho. Mas no finalzinho, na verdade, eu começo a acordar e perceber o meu corpo todo queimado. E aí começo a pensar, e agora? Como é que vai ser minha vida? Estou com o corpo todo queimado, meu filho vai ter coragem de me abraçar? Vai me amar do mesmo jeito? Os meus amigos vão querer estar perto de mim? A minha esposa, ela vai me amar do mesmo jeito? Aí começa a guerra, né? Que é psicológica, né? A guerra mental, cara. E você é atormentado num leito de hospital. Ali é um lugar de muito sofrimento. O leito de hospital, eu fiquei 109 dias lá. Nossa. E é um lugar que você é torturado mentalmente. Essa é a melhor palavra que eu posso encontrar para dizer. Ali, você tem muito tempo para pensar, cara. O que você mais tem tempo é para pensar quando você está num leito de hospital. E eu não tinha ninguém comigo. As pessoas que estavam perto de mim, estava todo mundo destruído e acabado, assim como eu estava. Lá no João 23, só entre os piores casos. E a minha mente, ela foi muito atribulada. Eu tive que me apegar muito em Deus. Orava muito, pedia muito a Deus para me fortalecer ali no leito. Falava muito com Deus. Praticamente o dia inteiro. Lia livros para tentar alimentar a minha alma e fazer com que eu pudesse passar por aquilo da melhor maneira possível, mas foi muito difícil. Assim, até você falando, eu lembro quando a minha mãe faleceu, né? Eu fui no hospital, assim, nos últimos tempos, assim, quando você entra na UTI, cara, é uma imagem que você não consegue esquecer, sabe? Tinha um homem ali, minha mãe tava ali, entubada, você olha e você fala, cara, como a gente é nada, sabe? Como as nossas vaidades, você chega ali, cara, a única coisa que você quer é viver. Sim. Então, passa um filme na cabeça mesmo. Exato. E o leito de hospital é um lugar que ninguém pode tomar pra você, né? Steve Jobs já dizia isso. Ele pode pagar o cara pra dirigir o carro dele. Ele pode pagar as pessoas até pra entregar uma flor pra sua esposa, né? Mas o leito de hospital você não pode pagar ninguém pra passar por você. Ali é você que tem que aprender a lidar com a situação. E se possível, você pegar em Deus, né? É pegar com Deus, cara. Não tem outra coisa. Não tem. Tem a família também, os filhos, a família, mas naquele momento é Deus que pode mudar. É uma experiência muito única. É Deus que pode mudar a trajetória da vida da gente e fazer milagres. Muita gente não crê em milagre. Mas eu faço questão de falar que eu sou um milagre. Você é um milagre. Por isso que o meu livro se chama Marcas de um Milagre. E Davidson, esse livro, onde que o pessoal consegue comprar, quem quiser? Então, você pode... Hoje não tem nenhuma plataforma. Geralmente eu levo nas palestras. Mas se você me procurar no Instagram, @DavidsonLeste, você pode passar os dados e eu te envio. Entrego no Brasil inteiro aí. É para quem quiser ler. Eu estava dizendo que Deus faz milagres. E o maior milagre que alguém pode receber é fazer do problema dele uma solução para outras pessoas. Pensa comigo. De que vale um milagre se ele não pode ser multiplicado? Nada. Para que eu vou viver um milagre se ele não vai impactar a vida das outras pessoas? Os milagres que você viu na Bíblia, todos eles são contados até hoje, nós conhecemos eles. E aqueles que a gente não conhece também impactou as pessoas que fazem. Inclusive, você falou, até lembrei de um versículo, uma passagem que Jesus chega e as pessoas perguntam para Jesus: Jesus, quem que pecou? O pai ou a mãe? E começam a colocar a culpa porque o filho era deficiente. Jesus falou: ninguém.
Existem coisas que acontecem justamente para que o milagre aconteça e o nome de Deus seja glorificado. Pois é. Tem uma passagem bíblica em Mateus 4 que diz que você não pode esconder uma lâmpada debaixo de uma cama, mas você precisa colocar ela no meio, onde todo mundo precisa ver. Então, essa é a essência de um milagre. Ele precisa estar exposto para as pessoas verem, para que Deus seja glorificado e para que as pessoas possam ser transformadas através de um exemplo. Com certeza. Entende? Mas até eu conseguir superar tudo isso, eu passaria por muitas coisas difíceis. Eu estava com o corpo todo queimado e uma das coisas que eu pensava era como que seria o meu casamento a partir dali. E um tempo depois do acidente aconteceu um divórcio. O meu casamento acabou. Eu comecei a ser abandonado no lar. Acabou praticamente toda a convivência que eu tinha com a minha ex-esposa. Por causa de todo esse processo de dor, de depressão, né? Deus estava comigo, mas mesmo assim eu estava passando por momentos depressivos, triste, me questionando como que seria a minha vida a partir dali, se eu ia conseguir ou se eu não ia conseguir. Depois de um tempo, eu começo uma nova vida. Eu escrevo esse livro e agora é aquela curiosidade que eu te falei sobre os médicos. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida para sair do fundo do poço. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Voltar a trabalhar. Nossa. Todo destruído. Porque era assim, o seu calcanhar de Aquiles que fala, né? O trabalho, né? Exato. Eu estava me sentindo inútil, improdutivo. Cara, você... 25 anos, já estava com 27 ou 28 anos. Na flor da idade. Você imagina uma pessoa de 28 anos ter a sua vida paralisada, perder todos os sentidos? Ou todo o sentido? Eu então comecei a me sentir inútil e aquilo estava me destruindo, cara. Me destruindo. E eu então decido, falei assim, hoje eu vou dar uma virada na minha vida. Eu vou arrumar um emprego. Vou sair disso, eu não aguento mais ficar dentro de casa, preso nesse quarto, nesse charco de lodo. E aí eu decido trabalhar. Eu faço uma viagem e volto, e no dia que eu piso na minha cidade de novo, eu recebo um criativo de recrutamento. Nossa. Eu gostaria que você tentasse adivinhar qual foi o lugar que eu trabalhei pela primeira vez quando eu voltei para o mercado de trabalho. Tenta aí. Difícil, cara. Dá uma dica aí. O hospital onde eu dei entrada quase morto. De repente, o cara que entrou quase morto, então trabalharia ali com a mesma equipe de médicos e profissionais que cuidou de mim. E aí eu vou trabalhar, sabe aonde? No pronto-socorro, recebendo as pessoas da mesma forma que eu fui recebido. Eu tive a oportunidade muito grande de passar um pouquinho de esperança para as pessoas ali. Eu trabalhei 2 anos ali. Foram uns dos 2 anos mais incríveis da minha vida. E trabalhava nas 0 horas, e fui escrever esse livro nas 0 horas. Enquanto não tinha paciente, eu estava escrevendo a minha história. Chorando, lembrando e passando por todo aquele filme na minha cabeça. E eu então escrevo esse livro, lanço o livro. E por causa dessa decisão de voltar a trabalhar, nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu consegui dar a volta por cima e fazer da minha vida uma trajetória épica, que ainda eu estou vivendo. Tem muita coisa para viver. O Brasil precisa conhecer. Quando eu estava falando com o Davidson, quando eu vi a história dele pela primeira vez, eu falei, cara, o Brasil precisa conhecer esse cara, velho. O Brasil precisa conhecer essa história, porque você não consegue sair depois de você conhecer o Davidson, a história dele, da mesma forma, né? Então, acho que realmente esse podcast aí, se você está gostando até esse momento, clica aqui em compartilhar, manda no grupo da sua família, manda no grupo do seu trabalho. Seja também um pequeno Cristo, né, que eu falo. Faça a diferença
Porque Deus vai falar muito no coração das pessoas através de você também. Isso. Sabe por que é importante? Porque às vezes a gente tá lá e compartilha tanta coisa ruim. Notícia ruim. Fulano morreu. Teve um tiroteio, teve isso. E algo bom a gente deixa de compartilhar. Algo que poderia salvar outras pessoas. Mais cedo eu li aqui um feedback de uma pessoa que leu o meu livro. E eu acho que é até interessante, quem sabe a gente lê aqui o feedback dela. Pode? Acho que é interessante. Eu recebi isso agora há pouco. E a gente deixa de compartilhar essas coisas. Portanto, é muito importante. Quando é uma notícia ruim, realmente a gente compartilha muito mais rápido, né? E coisa boa que pode mudar a vida das pessoas, como uma história como essa, inspirar outras pessoas a terem suas vidas mudadas, a gente deixa de compartilhar. Portanto, pega esse dedo seu abençoado aí e clica no compartilhar e passe para pessoas que são importantes para você e que precisam ouvir isso daqui. Veja só para você ter ideia de uma das mensagens que eu recebi de uma das leitoras. Ela disse assim, o nome dela é Maressa. Ela disse assim: Oi, Davidson, a paz. É uma serva do Senhor também. Acabei de ler seu livro. Ganhei ele de uma irmã minha, de uma irmã da minha igreja. Pensa num livro que me prendeu. Confesso que li algumas partes chorando. Como nosso Deus é maravilhoso. Ler o seu livro, ouvir o seu testemunho, só me encoraja e me faz a cada dia prosseguir com a certeza de que Deus fará o melhor na vida do meu filho, dando esperança para as outras pessoas. Teozinho, meu filho, com quase 3 anos, sofreu um afogamento tendo uma PCR, uma parada, de aproximadamente 30 minutos. Esse afogamento gerou nele sequelas neurológicas. Hoje ele não fala, não anda, não come pela boca, usa traqueostomia, eu também uso traqueostomia, precisei fazer traqueo lá no hospital. Estamos na constante luta com a reabilitação, crendo no milagre por completo. Quero que saiba que ao ler seu livro fui encorajado a continuar, a perseverar, porque o mesmo Deus que operou na sua vida tem o poder para fazer o mesmo na vida do nosso Teozinho. Deus continue te usando por onde passar, por ser esse canal de bênçãos e encorajamento na vida de outras pessoas. Um forte abraço. Então, é isso que dá sentido à minha missão. Então, é por isso que a gente precisa compartilhar coisas como um momento de podcast como esse, né? Vamos continuar? Bora lá. Já compartilhou? Vamos seguir. Eu passo, então, sofro um divórcio, começo a trabalhar naquele hospital, tenho a oportunidade de ir para outras empresas, vou trabalhar em uma outra empresa, uma empresa multinacional, que hoje é a Vale do Rio Doce, aprendo muito ali, mas nesse percurso eu começo a receber convites de empresas para contar a minha história do acidente de trabalho, porque teve uma repercussão local. E a partir disso, eu começo a entender onde Deus queria me levar, né? E eu sei que ainda tem outros caminhos para que eu possa ir. Então, no final do ano passado, decido que eu preciso seguir aquilo que Deus escolheu para mim. Contar a minha história. E hoje eu conto essa história nas empresas, é onde me chamam, falo de tudo que aconteceu, falo do acidente, falo de maneira motivacional, falo de maneira para a segurança do trabalho, para prevenir os acidentes, contando a minha história, mostrando esses impactos que eu mencionei aqui e outros impactos também que eu tive, trazendo insights de segurança para que as pessoas possam mudar o comportamento dela dentro das empresas e fora dela, muitas vezes no trânsito. Quando a gente vai pegar uma estrada, a gente quer acelerar, o carro faz 180, você quer fazer 200, entende? E transformar a vida das pessoas de uma maneira motivacional, para mudar a perspectiva, tocando no coração dela através da minha história. E hoje eu vou no Brasil inteiro contando essa história. E a gente pôde conhecer, eu pude conhecer a agência Box, o Brian, o Luquinha, né, que está aqui, o Lucas, que está na técnica, em toda a parte, no background aqui, né, fazendo tudo acontecer, né, porque ali é onde as coisas acontecem. Eu só pude conhecê-los por causa disso. E eu só pude conhecer você por causa disso também. Então, a minha história hoje, ela foi transformada porque eu me permiti. Eu permiti que
a minha vida ela pudesse ser um divisor de águas na vida das outras pessoas. Hoje você casou, né, David? Acho que você chegou a falar, mas tem mais um... Teve mais 2 filhos? Outra curiosidade, Vai lá. vamos lá. Depois do meu divórcio, eu então começo a me relacionar com uma outra pessoa. A minha esposa, ela trabalhava no hospital onde eu entrei e ela trabalhava na farmácia e ela repôs o meu carrinho de emergência no hospital. Nossa. E a gente se tornou amigo, ela se tornou uma pessoa que admirava a minha história, dentre muitas outras pessoas ali na minha cidade, né? Quando eu fui trabalhar no hospital, ela já não trabalhava lá mais. Ela já trabalhava em um outro lugar. Mas a gente se tornou amigo. Eu fazia algumas lives às vezes e ela estava lá e sempre apoiando. Depois do meu divórcio, eu começo a me relacionar com ela. A gente namora e a gente casa. Eu já tinha o Pedro do meu primeiro casamento. Ela tinha a Amanda do primeiro casamento dela. A Amanda hoje tem 14 anos, é minha enteada. O Pedro tem 11 anos. Na época do acidente ele tinha apenas 2 aninhos. E hoje nós temos a Júlia, que é fruto do nosso relacionamento. E parei também, tá? Só 3 filhos. Fiz a vasectomia lá e agora não quero mais fazer mais filhos. Se Deus mandar, amém, né? Que Deus que escolhe a nossa trajetória. Mas eu tô fazendo a minha parte, né? E graças a Deus eu tenho uma vida feliz. Nós somos realizados. Eu sei que eu tenho muita coisa para realizar na minha vida. Os lugares que eu vou, os estados que eu vou, as empresas que eu visito são realizações de promessas de Deus na minha vida, de muitas pessoas que foram usadas por Deus para falar comigo. E eu sei que ainda tem muita coisa. Né? Eu sei que eu ainda vou para o exterior palestrar. Só que antes eu tenho que aprender inglês, né? Eu tenho certeza que vai chegar um dia que... Hoje eu tenho o WhatsApp do Davidson, hein? Quando ele ficar famoso, eu solto aí na internet. Isso. Mas eu tenho certeza que vai chegar um dia que vai ser difícil falar com esse cara. Vai estar lá em Nova York, vai estar lá... Porque o mundo precisa conhecer essa história, o mundo precisa conhecer esse Jesus que ele leva também. Até falei pra ele, cara, chega na palestra ali da empresa, dá uma vontade assim de enfiar Jesus mesmo, porque tudo que ele começa a contar, e em alguns momentos ele fala, eu sou um milagre, gente. Ele declara ali, e você vê as pessoas nas palestras, Davidson, chorando, cara. Você vê, às vezes eu vejo as pessoas mais de idade, que são mais apegadas, chega no final, abraça o Davidson e fala umas palavras. Você vê como elas saem tocadas daquele lugar. Então, ao mesmo tempo que ele está ajudando as pessoas nessa parte, contando a história, também está salvando pessoas de passar por um acidente. Então, eu tenho certeza que a pessoa está sendo impactada ali naquele lugar, né? Sim. E sabe o que é interessante? Isso é uma coisa que eu não costumo falar. É muito importante eu glorificar o nome de Deus nos lugares onde eu vou. Isso para mim é essencial. Eu recebi uma proposta de uma empresa para ir contar uma palestra, não vou expor o nome da empresa aqui, e eles queriam me impedir de falar disso. Nossa. Eu falei assim, muito obrigado, eu não vou. Não vou. Porque eu só estou vivo por causa de Deus, meu amigo. Não faz sentido. Não faz sentido eu estar lá. Aí, sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, eu vou numa empresa, foi numa fazenda, aqui eu posso até falar. Fazenda São Francisco, uma empresa enorme de algodão. Essa empresa, ela é uma empresa familiar. O dono da fazenda me convida, eu palestro para mais de 400 funcionários ali, foi espetacular. E eu recebi para isso, para estar lá. No final da palestra eu recebo um bônus. Nossa. A dona da empresa me dá um bônus. O valor do bônus era o valor da palestra que eu abri mão porque eu não podia falar que eu era um milagre. Cara. Você viu como é que Deus toma cuidado? Eu Como não Deus quis ir na outra detalhes. empresa porque eu não poderia falar que eu sou um milagre. O valor que eu dei de cotação para eles foi o valor que eu ganhei de bônus na outra empresa. Pouco tempo depois. Como Deus faz, né, cara? Eu sirvo um Deus vivo. Eu até tenho um cliente, eu até mando um abraço para ele aqui, que chama Josias. E todas as artes que o pessoal designer faz aqui, seja um catálogo, ele sempre fala, Brian, coloca Deus é fiel. Não precisa ser uma coisa grande, mas no cantinho aí coloca. E a gente falava, mas cara, tudo Josias quer colocar Deus é fiel.
Só que a gente percebe que, assim, só o Josias sabe o que Deus fez na vida dele. Então, eu acredito que foi um compromisso que ele fez com Deus, e para algumas pessoas parece ser bobo, para algumas pessoas, nem precisa disso, mas eu faço um link com você. Só você sabe, cara, o quanto Deus é fiel na sua vida. Sim. Então, apesar de ninguém entender, você sentiu na pele, assim como o Josias sentiu na pele, como aquele momento que você está realmente no fundo do poço e uma mão te puxa, sabe? Que é o próprio Deus, né? Sim, então é isso. A gente não pode abrir mão de princípios e valores por dinheiro algum. Eu não abro mão disso. Mas você é santo? Não sou santo. Sou pecador como todas as pessoas. Talvez até mais que você. Às vezes até mais. E tenho defeitos, tenho problemas, dificuldades. Passo por lutas até hoje. Mas eu tenho muito claro o que Deus me chamou para fazer. Eu estou vivo por uma missão. O que me tirou das empresas lá no CLT foi justamente a missão que falou mais alto. Por mais estável que pareça você estar em uma empresa ali trabalhando, eu falei, aqui eu tenho o meu garantido todo mês. Você vai se expor ali. Eu tenho que rodar o país sozinho. Tenho amputação, tenho dificuldades. Tenho limitações. O seu carro, ele é adaptado, é normal? Automático. Carro automático. Como eu tenho a perna direita, já dá para dirigir tranquilo, né? Então, assim, o mais interessante, Brian, é que nós não podemos nos entregar. E eu vejo muitas pessoas reclamando da vida. E uma das coisas que eu falei com a Amanda, um pouco tempo atrás, foi o seguinte, Amanda, tem muita gente que mataria para ter a vida ruim que a gente diz que tem. Mataria literalmente, que eu tô falando. E às vezes a gente reclama demais, cara. A gente não é grato pelo que a gente tem. Entende? Passa despercebido o pão que você tem todo dia, a casa que você mora, pode não ser uma mansão, mas você tem uma casa, cara. Você tem um lar, você tem uma família, você tem alguém para abraçar. Exato, cara. Então nós somos tendenciosos a reclamar de tudo. Aí os outros falam comigo assim, Davidson, agora eu nem vou reclamar mais, porque eu conheço a sua história. Espero que você não reclame mesmo, né? Mas eu sei que em algum momento a gente vai reclamar de algo. E eu sei também que os problemas das pessoas são grandes para elas. Pode não ter sido igual o que eu passei em cada uma das 3 fases. Lixão, fumique e acidente. Mas eu sei que também pode paralisar a vida dessas pessoas. Só que aqui a gente não pode fazer o seguinte, se entregar ao problema, cara. O que eu mais vejo são pessoas que se entregam às circunstâncias. Por um tempo, eu fiquei preso nas circunstâncias. O problema limitou minha vida e disse, ou delimitou até onde eu podia chegar. Mas quando eu decidi mudar a minha vida, eu fiz uma coisa, eu dei um passo. O passo mais importante foi voltar para o mercado de trabalho. Eu chego no INSS e falo assim, eu quero pedir baixa no INSS. A mulher, você é louco. Você não vai arrumar nem... Ela conhecia a minha história, cara, você não está entendendo. As pessoas me procuram, eu nem sei como que eu vou fazer, porque as pessoas me procuram pelo contrário, para encostar no INSS. E você está querendo sair? Eu falei, sim, eu estou decidido. E a partir daquele dia, a minha mente foi transformada. Nunca mais eu quis ficar parado, e não quero. Eu posso. E quantos Davidson tem nesse Brasil, né? Que tá ali pensando em desistir. Davidson, a gente tá partindo já pro final, assim, mas eu queria, assim, se você tivesse, assim, a oportunidade de falar uma mensagem, essa mensagem, ela iria aparecer pro mundo todo, num outdoor, num painel de LED. Essa mensagem chegaria numa pessoa que tá nesse momento lá no quarto, cara, pensando em, sabe, tirar a sua própria vida mesmo. O que você falaria, assim? Vou falar até olhando para a câmera, olhando para o olho dessa pessoa. Veja bem, como eu disse aqui, nós sempre teremos dificuldades e obstáculos nas nossas vidas. Em nossas vidas. Só que eu e você temos o poder de decidir o que nós vamos fazer com isso.
E quando nós passamos pelos maiores momentos de crise nas nossas vidas, é também a maior oportunidade de transformar o seu futuro, de fazer do seu futuro um futuro diferente. Primeira coisa que você precisa fazer é aprender com cada momento, aprender a amar as pessoas, a valorizar as pessoas, a respeitar muitas pessoas que hoje talvez você não respeite, como profissionais da saúde ou outras pessoas. Respeitar os limites das outras pessoas. O acidente me trouxe um pouco mais de amor, um pouco mais de empatia, até mesmo com pessoas com deficiência, porque hoje também eu sou uma pessoa com deficiência. E se você passa por um momento difícil hoje, se vê no fundo do poço, você precisa olhar para cima. Quando você olha ao redor, você não consegue traçar estratégias para sair do poço. Você só consegue sair do poço se você olhar para cima. E aí você vai pensar, tem como eu escalar? Tem como eu sair daqui? Para de olhar para o problema e entenda que se a sua determinação for maior do que o seu problema, os seus problemas sempre serão pequenos, independente do tamanho dele. Não existe causa impossível. A minha vida era uma causa impossível para muitas pessoas, mas eu estou aqui falando com você hoje. Eu poderia desistir a qualquer momento, eu tenho todos os motivos para isso. Eu poderia dar milhares de desculpas, deficiência, tudo, dificuldade de locomoção, para não fazer o que eu faço. Mas eu decidi que a minha vida não parou no acidente. Então a sua vida não parou nesse problema que você está enfrentando. Você precisa enfrentar esse problema de cabeça erguida, sair do seu lugar, sai do seu quarto, sai de onde você estiver e vai fazer alguma coisa. Porque quando você estiver no meio do caminho, as coisas vão ampliar. A sua visão vai ampliar. Você vai ter estratégias, você vai começar a ter uma perspectiva diferente, insights vão vir e o seu futuro vai mudar. E não só o seu futuro, das pessoas que você ama também. Portanto, a primeira decisão que você precisa tomar é sair do lugar que você está. Dar o primeiro passo. E eu tenho certeza que você vai conseguir sair dessa. Perfeito, gente. Depois de uma mensagem como essa, assim, impactante, gostaria de mandar aqui um abraço para minha esposa, Suliane, para o meu filho Noah, para o meu filho Henry. Tenho certeza que ele também vai mandar, o Davidson. Mas dispara essa mensagem, gente. Leva essa mensagem, leve esse amor de Jesus, leva esse testemunho, que não é somente um depoimento, é um testemunho do quanto Deus é maravilhoso. Brian, mas como que você pode enxergar Deus nisso? A pergunta que eu faço é, como você pode não enxergar Deus nisso? Deus, ele é maravilhoso, gente. Então, eu quero até trazer um momento aqui também, que o Davidson também trouxe pra gente. Cara, entrega a sua vida para Jesus, entrega o seu coração, entrega as suas ansiedades, entrega os seus medos. Ele conhece você, ele conhece tudo que você pensa em fazer, todos os seus erros, e ele te ama. Ele me ama, ele ama o Davidson, e todo esse bate-papo aqui é pra gente conhecer a história, mas no final não tem como falar como Jesus é maravilhoso. É isso, Davidson? É isso mesmo, e é isso aí. O seu problema pode ser solução para outras pessoas. E eu quero mandar também um abraço para minha digníssima esposa. Agora tô bem distante dela, tá lá em Minas e a gente aqui em Capivari. E para os meus filhos, dizer que eles são a chave que faz o meu carro ligar e funcionar todos os dias, que me fazem sair do lugar sempre para dar uma vida melhor para eles, daquilo que eu também não tive no meu passado. Portanto, você compartilha todo esse conteúdo e espero que a gente possa se ver nas nossas redes sociais. Você pode Davidson me encontrar. Leste, segue lá, pessoal. Davidson Leste no Instagram. Isso, é DEIVSON e Leste, com T mudo. Davidson, cara, como não agradecer você? O Davidson, ele tinha acabado de sair de uma palestra em São Paulo, capital, Santo André, ali no ABC, e surgiu uma vaguinha na agenda dele que está bem lotada. Você seguir lá, você vai ver a agenda dele, e ele viajou para cá 3 horas para a gente realmente entregar tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. Então, cara,
Você é uma inspiração. Você é um cara assim que eu vou levar pro resto da vida. Talvez a gente não tenha muito mais contato, porque tenho certeza que Deus vai te levar a lugares incríveis. Mas eu nunca vou esquecer do Davidson Leste. E você me fez com certeza uma pessoa muito melhor em todos os aspectos. Pra cima, cara. Qual que é a última mensagem aí pra gente finalizar aí? A última mensagem que eu deixo para vocês é que jamais deixe de sonhar, né, e que Deus possa prosperar a sua vida em todos os seus sonhos e objetivos. Também aqui agradecer a Agência Box por abrir o espaço. Eu saí de lá 3 horas para cá, mas eu sei que o maior abençoado sou eu por estar abençoando as outras pessoas. Bem-aventurado é aquele que dá, né? Melhor é dar do que receber. Então, eu sei que vidas são transformadas. Não tem esforço que seja grande quando nós recebemos mensagens como a que eu li aqui, falando que a vida dessa pessoa foi impactada. Não tem pagamento que pague pagamento. isso, né? Não tem. Quero agradecer também ao nosso querido Luquinha, que está na técnica aqui. Faz um coração pro Luquinha aí. Agradecer esse cara incrível que está nos ajudando aqui e também fazendo parte dessa mensagem. Agradecer mais uma vez a Agência Box aqui, que cedeu o espaço pra gente. E também agradecer ao Natan Bordinário, o Cantinho da Pizza, a pizza que a gente vai saborear agora. Mas eu já comi muito, também tem o Cantô Sushi, que é do mesmo grupo aí. E também tem a sorveteria do Natan. Então segue lá, Cantinho da Pizza, Cantô Sushi. E você vai poder saborear. Se você é daqui de Capivari, você pode pedir pelo WhatsApp lá do Cantor, que vai chegar na sua casa aí, ou do Cantinho, que é incrível. Muito obrigado, Natan. Gente, Deus abençoe. Até o próximo episódio. E é isso aí. Entregue aquilo e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Show de bola.